de maio de 2018, data de uma tragédia anunciada. Um prédio no centro de São Paulo desabou depois de um incêndio, deixando 9 vítimas. Não teve vontade política de fazer uma reforma adequada para que, de fato, essas famílias pudessem estar morando com condições melhores. Num ano em que a gente viu uma tragédia como a do desmoronamento em São Paulo acontecer, que não tem como não dizer que isso não é consequência imediata da falta de participação da sociedade na gestão democrática da cidade. O interesse público começa com alguns questionamentos. Como evitar casos como esse? Como a população pode exigir e pressionar as autoridades? Os movimentos de luta por moradia reclamam que pouco podem fazer diante desse tipo de tragédia. Pouco podem fazer porque a participação desses movimentos no Conselho das Cidades foi extinta. Mas, para não ficar apenas de braços cruzados, esses grupos buscaram apoio no Ministério Público Federal e encontraram um aliado na luta pelo direito à moradia. Oi, seja bem-vindo à minha casa, nossa conquista. Depois de 10 anos de espera, essa é a casa que Vanessa conquistou e hoje vive com tranquilidade com o marido e 3 filhos no Jardim Mangueiral, em Brasília. O imóvel faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. A gente comprou aqui tem mais ou menos 5 anos, né? Que a gente foi sorteada, né? Para poder estar nesse programa já, realmente. E foi muito bom, porque é um dinheiro que faz falta. A casa própria é um sonho distante para muitos brasileiros que vivem em imóveis precários ou têm altas despesas com aluguel. O déficit habitacional no país é de mais de 7 milhões de imóveis, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE de 2015. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, essa luta é do que constrói um Brasil novo. Excluídos do Conselho das Cidades, representantes de movimentos de luta por moradia popular de todo o país se reuniram em Brasília em uma grande manifestação que terminou no Ministério das Cidades. Então, cada 2 ou 3 meses, baixa-se uma portaria que fala que vai construir o programa Minha Casa Minha Vida, mas na verdade não constrói nada, está tudo paralisado. Em estados mais distantes dos grandes centros, como o Amazonas, a situação é mais complicada. A política habitacional, no anterior governo, a gente tinha uma possibilidade de construção de habitação pelo Minha Casa Minha Vida. E tínhamos também o controle social. E isso, apesar de ser política de governo, que a gente vinha lutando para que fosse uma política de Estado, isso foi minado. Em resposta, o procurador da República, Felipe Fritz, ajuizou uma ação civil pública em que pede para que seja restabelecida a participação dos representantes no Conselho e a retomada da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Sem dúvida, o Conselho das Cidades é o instrumento que o governo federal tem para ouvir as necessidades populares, né, inclusive das camadas sociais mais pobres, ou que vivem em acampamentos, que vivem em invasões, compreender o que levou a essa situação de precariedade da moradia nas muitas situações do país, né, que são muito diversas. E esse instrumento o governo ele desmontou. Só com a volta dos representantes de movimentos de luta por moradia popular ao Conselho, eles poderão ter voz ativa novamente para reivindicar e lutar para ajudar a evitar tragédias como a de São Paulo.